Minha sogra insana mentiu para toda a minha família dizendo que eu estava forçando minha filha a ser trans, e depois planejou o sequestro dela. Então eu expus sua obsessão psicótica para o mundo ver. Minha sogra acha que o mundo gira em torno dela. No nosso casamento ela usou um vestido longo cor marfim, que basicamente parecia branco com um véu combinando. Nem foi uma surpresa, porque eu já tinha aceitado que a família do meu marido era totalmente disfuncional. Ainda me lembro da primeira vez que visitei os dois irmãos dele, Terrence e Marcos, no apartamento que dividiam. Estava fazendo 32 graus lá fora, mas por algum motivo eles tinham colocado o ar-condicionado tão forte que lá dentro estava fazendo cerca de 5 graus. Ei, vocês se importam se eu diminuir um pouco o ar-condicionado? Ah, uau, então a gente te deixa entrar na nossa casa, e agora você acha que pode fazer exigências? Gritou Terrence no topo dos pulmões. Enquanto isso, Marcos apertava os punhos com tanta força que ficaram brancos. Mas comparado com a mãe deles, Terrence e Marcos eram praticamente joias raras. Meu marido me apresentou a mãe dele no aniversário de Marcos. Terrence não pôde comparecer. Tudo estava indo bem até que completamente do nada, ela começou a contar todos os segredinhos sujos do Terrence e disse que ele precisava perder peso. Mas depois, quando estava sozinha com Terrence, dizia as mesmas coisas sobre o Marcos. Acho que era a maneira dela de garantir que continuava sendo o centro das atenções ou algo assim. Então isso, combinado com o fiasco do vestido branco no meu casamento, me ensinou que minha sogra adorava causar confusão. Mas eu ainda queria que nossos filhos tivessem algum tipo de relacionamento com a avó. Então, quando chegou a hora do chá de revelação de gênero, eu a convidei. Quer dizer, meio que convidei. A festa começava às 7h30 da noite, mas eu disse a ela que começaria às 9 rs. Mas, de alguma forma, ela ainda conseguiu estragar tudo. Eu cortei o bolo assim que ela entrou pela porta. A cobertura era azul. Imediatamente senti meu rosto se iluminar e meu marido segurou minha mão e me girou. Eu esperava ver todos tão felizes e animados quanto eu, mas em vez disso, todos tinham sorrisos forçados no rosto, daqueles que as comissárias de bordo dão. Achei que estava imaginando coisas, mas então, quando abri os presentes, todos eram extremamente voltados para meninos, tênis de bebê masculinos, brinquedos de dinossauros, caminhõezinhos. Pode chamar de instinto materno, mas eu sabia que minha sogra estava por trás disso. Então, enquanto todos estavam distraídos com o combo do Wingstop que pedimos, eu e meu marido a chamamos de lado. Espero que tenham me chamado aqui para me agradecer. Ela soltou imediatamente. Do que você está falando? Perguntou meu marido com um suspiro. Fui eu que descobri que era um menino, e agora vocês têm todos os presentes certos. Você teve a vida inteira para ser o centro das atenções. Será que não pode nos deixar ter uma noite só nossa? As palavras do meu marido me fizeram parar na hora. Enquanto isso, o rosto da minha sogra ficou completamente vermelho, e ela me lançou um olhar mortal como se tudo fosse culpa minha. Meu marido não disse mais nada. Apenas pegou os sapatos e o casaco dela, entregou para ela e abriu a porta da frente para que fosse embora. Não houve outras complicações com a gravidez, então, em vez de fazer outro ultrassom, decidimos economizar o dinheiro para montar o quarto do Owen. E quando eu digo nós, quero dizer meu marido, porque meus pés estavam tão inchados que andar era extremamente desconfortável. Ele pintou o quarto de azul, comprou prateleiras, um berço, luminárias do Homem-Aranha na IKEA e montou tudo sozinho, sem que eu pedisse ou levantasse um dedo. Para todas as mulheres que estão lendo isso, por favor, tomem isso como um sinal para nunca se contentarem com menos. Avançando algumas semanas depois, quando o bebê nasceu bem, uma onda de raiva tomou conta de mim, porque com os hormônios da gravidez ainda correndo nas minhas veias e o cansaço dominando minha mente, fui forçada a encarar o fato de que minha sogra havia mentido para nós. Nosso bebê Owen era, na verdade, uma bebê bela. Eu havia dado à luz uma menina. Minha sogra estava na sala de espera, aguardando para entrar no quarto de parto, mas meu marido nunca chamou. Eu ouvi ele sussurrar gritando: "Que diabos tem de errado com você?" Eu passei dezenas de horas e, sem contar, uma grana absurda preparando um quarto de menino. Ela o interrompeu com uma gargalhada. Era tão feia e alta que eu realmente achei que o vidro da janela fosse estourar. "Por que você está tão sério, Ver?" Ela gritou. Até as enfermeiras estavam lançando olhares de reprovação para ela. Meu marido chamou um segurança e pediu para escoltá-la para fora. E acho que ele percebeu o clima pesado porque realmente obedeceu. Quando meu marido voltou, ele prometeu que iríamos cortar relações com ela. E que a pequena Bela jamais teria o desprazer de conhecê-la. Os primeiros dias foram difíceis, mas de algum jeito, minha sogra conseguiu tornar tudo ainda pior. Porque numa manhã, acordei com uma batida na porta. Não era ela. Era o conselho tutelar. A mulher usava um AirPod em um dos ouvidos tocando Cardi B, enquanto mascava chiclete de boca aberta. Ela entrou empurrando e foi direto para o quarto da Bela. "Isso mesmo, exatamente como imaginei", disse ela, olhando ao redor. "Recebemos uma denúncia anônima de que você está forçando sua filha bebê a ser transgênero. Você tem um contato de emergência para onde a sua filha possa ir?"
Esfreguei os olhos, sem acreditar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a absurda situação se fazia real. Minha camisa estava manchada de leite e golfadas de bebê, e eu não tomava banho havia 2 dias. A última coisa de que precisava era essa mulher questionando minha capacidade de cuidar da minha filha. Felizmente, depois de muita explicação e ao mostrar que não havia absolutamente nada de errado com minha forma de criar minha filha, o conselho confirmou que não havia nenhum problema e deixou nossa casa. Rapidamente, meu marido e eu decidimos que não podíamos mais correr o risco de viver perto da mãe dele. Em poucas semanas encontramos uma nova casa, longe o bastante para que, com sorte, ela não nos encontrasse. Mudar com um recém-nascido foi exaustivo, mas sabíamos que era necessário para a segurança da Bella e a nossa sanidade. Assim que a última caixa foi desempacotada, prometemos reconstruir nossa vida com limites mais fortes, na esperança de que a distância pudesse proteger nossa família. Os primeiros meses na nova casa foram tranquilos. Bella estava prosperando. Meu marido havia conseguido um emprego melhor com a mudança, e eu estava começando a me sentir como eu mesma novamente. A nova casa tinha janelas grandes que deixavam entrar feixes de luz solar, aquecendo o piso de madeira onde Bella ficava deitada no seu tapete de brincar, chutando as perninhas com entusiasmo. Escolhemos um bairro com boas escolas, vizinhos amigáveis e, mais importante, sem qualquer conexão com minha sogra. Mas a paz nunca dura, não quando você tem alguém como ela em sua vida, mesmo à distância. Tudo começou com uma mensagem no Facebook de Marcos. Oi, só passando pra ver como vocês estão. Faz tempo que não ouço nada de vocês. Inocente bastante, mas algo parecia estranho. Marcos nunca foi do tipo que passa pra ver como estamos. A mensagem ficou na minha caixa de entrada por horas até que finalmente respondi com uma atualização breve e algumas fotos da Bella. Uma semana depois, Terence ligou para meu marido furioso. Eles conversaram por quase 1 hora, principalmente sobre esportes e trabalho. Nada sobre a sogra. Nada sobre nossa mudança. Apenas papo normal de irmãos. Normal demais. A naturalidade forçada na voz do meu marido enquanto falava sobre o último jogo de futebol fez minha pele arrepiar. Você acha que ela pediu para eles fazerem isso? Perguntei depois que ele desligou. Ele deu de ombros tenso ao colocar o telefone sobre o balcão da cozinha. Talvez, mas eles ainda são meus irmãos. Não insisti. Família é complicada e eu entendia sua relutância em cortar relações com todos. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados, avaliados, localizados. Os pelos da nuca se arrepiavam toda vez que eu verificava a correspondência ou levava Bella para passear no carrinho. Minhas suspeitas se confirmaram quando chegou um pacote, endereçado a bebê Owen sem remetente. Dentro havia um cobertor azul com um bilhete, vovó te ama. Imediatamente joguei no lixo, com as mãos tremendo. O tecido macio parecia uma ameaça enquanto o enfiava no fundo da lixeira, enterrando sob restos de café e cascas de legumes. Como ela sabia onde morávamos? Nós não vamos sair daqui, disse ao meu marido naquela noite. Ela está tentando nos encontrar. Ele assentiu com um olhar sombrio, o maxilar travado com determinação enquanto verificava se todas as janelas estavam trancadas. Vou falar com Marcos e Terence. Deixar claro que eles não podem passar nosso endereço para ela. Mas era tarde demais. No dia seguinte, eu estava empurrando o carrinho da Bella no supermercado quando senti alguém me observando. As luzes fluorescentes zumbiam acima de mim enquanto eu caminhava pelos corredores, as rodinhas do carrinho rangendo levemente no chão de linóleo. Virei na seção de cereais e lá estava ela. Minha sogra parada na outra ponta do corredor, olhando diretamente para nós. Meu sangue gelou. Ela usava um sorriso presunçoso, as unhas perfeitamente feitas tamborilando contra uma caixa de Cheerios enquanto nos observava. Virei o carrinho tão rápido que derrubei uma pilha de barrinhas de cereal. As caixas caíram no chão, chamando a atenção dos outros clientes enquanto eu fugia desesperadamente. Abandonei o carrinho de compras pela metade e praticamente corri para a saída, tentando encontrar as chaves enquanto prendia Bella na cadeirinha do carro. Meu coração batia forte no peito e o suor escorria na testa, apesar do ar-condicionado frio da loja. Quando saí do estacionamento, vi minha sogra caminhando calmamente até o carro dela, sorrindo. Ela nem tentou nos seguir. Não precisava. Ela tinha deixado claro, sabia onde morávamos. A realização caiu sobre mim como uma pedra no estômago. Dirigi para casa olhando o retrovisor a cada segundo. Liguei chorando para o meu marido. Ela está aqui. Ela nos encontrou. Naquela noite, instalamos câmeras de segurança e trocamos todas as fechaduras. O som metálico das ferramentas do chaveiro oferecia pouco consolo enquanto eu balançava Bella nos braços, tentando mantê-la calma apesar da minha própria ansiedade. Meu marido ligou para os 2 irmãos, mas nenhum deles admitiu ter passado nosso endereço. Ou estavam mentindo, ou minha sogra tinha outras fontes. Na manhã seguinte, encontrei um cartão de visitas empurrado por baixo da porta. Era de um advogado de família chamado Corey Daniels. No verso havia uma anotação manuscrita. Sou especializado em ordens de restrição e casos de direitos de avós.
Primeira consulta gratuita. O cartão era creme, com letras em relevo que brilhavam à luz da manhã. Eu nem tinha considerado que minha sogra poderia tentar usar o sistema legal contra nós. A ideia me causava enjoo. Entreguei o cartão ao meu marido, que o examinou com uma carranca, aprofundando as linhas em sua testa. Nos encontramos com Corey no dia seguinte. Ele era mais jovem do que eu esperava, com olhos gentis e uma atitude firme. Seu escritório cheirava a couro e café, com diplomas pendurados ordenadamente na parede atrás da mesa bem organizada. Com base no que vocês me contaram, ela não tem base para um caso de direitos de avós, nos garantiu. Mas isso não significa que ela não vai tentar. E dado o histórico dela de manipulação e denúncias falsas, devemos estar preparados. Seus dedos digitavam com eficiência enquanto tomava nota da nossa situação. Naquela tarde, entramos com o pedido de ordem de restrição. O processo foi simples, mas emocionalmente desgastante. Tive que reviver cada momento da interferência da minha sogra, desde o vestido branco no casamento até o pesadelo com o conselho tutelar. Minha voz falhou várias vezes enquanto descrevia os eventos, e meu marido apertava minha mão com firmeza. A audiência está marcada para o próximo mês, explicou Corey. Até lá, documentem tudo. Cada ligação, cada pacote, cada avistamento. Ele nos entregou uma pasta grossa de papéis. O peso dela parecia representar o fardo que agora carregávamos. Durante 2 semanas, tudo ficou quieto. Quieto demais. Eu pulava com cada batida na porta, examinava cada carro que passava pela nossa rua. 2 vezes, meu marido instalou câmera na campainha e luzes com sensor de movimento. Estávamos vivendo numa fortaleza criada por nós mesmos. A vigilância constante era exaustiva. Olheiras profundas em meus olhos e tensão constante nos ombros. Então começaram a chegar cartas. Não para nossa casa, isso violaria a ordem de restrição temporária, mas para meu trabalho, para o escritório do meu marido, até para o pediatra da Bella. Cada uma afirmava que éramos pais inadequados, que estávamos confundindo nossa filha quanto ao gênero, que era necessária intervenção. Os envelopes eram todos iguais, brancos com endereços digitados, sem qualquer remetente. Meu chefe, Tatum, me chamou em sua sala após receber uma. O cheiro do chá de jasmim preenchia o pequeno ambiente enquanto eu me sentava nervosa na cadeira diante da mesa. Eu sei que isso é besteira, disseram, me entregando o envelope lacrado, mas achei que você devia saber o que está acontecendo. Os olhos deles mostravam preocupação ao empurrar a carta em minha direção. Eu a abri com os dedos trêmulos. Dentro havia uma carta longa, detalhando uma suposta psicose pós-parto e como eu estaria projetando disforia de gênero na minha filha recém-nascida. O papel amassava nas minhas mãos enquanto eu lia as acusações cruéis. Estava assinado. Uma avó preocupada. Ela está tentando me fazer ser demitida, sussurrei. Tatum balançou a cabeça, os brincos prateados brilhando com o movimento. Isso não vai acontecer enquanto eu estiver aqui. Mas talvez seja bom avisar suas outras referências. Liguei para todo mundo que consegui lembrar. Antigos empregadores, nosso senhorio, a creche da Bella. A maioria já havia recebido cartas parecidas. Alguns as jogaram fora sem ler. Outros se preocuparam o suficiente para me ligar primeiro. A diretora da creche, Brenda, estava particularmente abalada. Alguém tem ligado aqui todos os dias perguntando sobre os cuidados da Bella, admitiu. No começo, achamos que era você fazendo o acompanhamento, mas a voz era mais velha. Meu estômago afundou, uma sensação fria se espalhando pelo meu peito. O que você disse para ela? Perguntei, segurando meu telefone com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Nada específico, garantiu Brenda, mas ela foi muito convincente. Disse que era o contato de emergência enquanto você estava em cirurgia. Agradeci pela honestidade dela e imediatamente atualizei todos os contatos de emergência da Bella, adicionando senhas e instruções explícitas para não liberar informações a ninguém que alegasse ser vovó. A audiência da ordem de restrição não podia chegar rápido o suficiente. Enquanto isso, minha sogra intensificava seus esforços. Criou um grupo no Facebook chamado Salvem Owen com uma foto de perfil de um balão azul. A descrição dizia: apoiando pais de crianças com confusão de gênero. Pedido especial de oração pelo meu neto Owen, cujos pais estão forçando ele a viver como uma menina chamada Bella. O grupo tinha mais de 200 membros em poucos dias. A luz azul da tela do meu computador iluminava meu rosto enquanto eu rolava os posts, cada um mais absurdo que o anterior. Minha irmã foi a primeira a descobrir e me ligou chorando. É horrível, disse ela. Ela está postando fotos de bebê, não sei como conseguiu, e pedindo que as pessoas orem por uma intervenção divina. A voz dela falhava enquanto descrevia a sessão de comentários, cheia de gente oferecendo ajuda de várias formas. Denunciei o grupo imediatamente, mas a resposta do Facebook foi frustrantemente lenta. Analisamos o conteúdo denunciado e concluímos que ele não viola nossos padrões da comunidade. A mensagem automática me encarava da tela, aumentando minha sensação de impotência. No dia anterior à nossa audiência, minha sogra deu seu golpe mais ousado até então. Apareceu na creche da Bella na hora da saída, apresentando-se aos outros pais como a avó da Bella.
Quando cheguei, ela estava no saguão rodeada de mães, mostrando fotos no celular. As cores primárias alegres das paredes da creche criavam um cenário surreal para a performance dela. Aqui está ele no hospital, dizia ela. Eles vêm forçando essa farsa de menina nele desde o nascimento. Ela passava as fotos no celular com as unhas vermelhas brilhando, gesticulando dramaticamente. A raiva que me encheu era diferente de tudo que já senti. Fui direto até ela, com a cadeirinha da Bella em uma mão e o celular gravando na outra. Meus passos ecoaram no chão de linóleo, chamando a atenção de todos no saguão. O que você pensa que está fazendo? Exigi. Ela se virou com uma falsa surpresa. A maquiagem impecável não conseguia esconder o brilho maldoso nos olhos. Ah, aí está a mãe do meu neto. Estávamos justamente falando de você. As outras mães nos olhavam, confusas. Uma delas, chamada Ária, com gêmeos, deu um passo para longe da minha sogra. Seu olhar passou de curioso para preocupado ao perceber a tensão. Você precisa sair daqui, eu disse, com a voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Minha sogra sorriu docemente, ajustando o lenço de grife com uma calma ensaiada. Só estou conhecendo os outros avós. Isso é crime agora? As luzes fluorescentes destacavam o falso doçor do sorriso dela. Você está violando uma ordem de restrição temporária, respondi, e está mentindo para essas pessoas. Ela riu, aquela mesma risada horrível que eu lembrava do hospital. O som ecoou nas paredes coloridas da entrada da creche. Estou? Ou será você quem está mentindo para si mesma? Para todos? Para esse pobre menino? Ela estendeu a mão em direção ao assento da Bella, mas eu puxei imediatamente a alça de plástico pressionando minha palma. Virei-me para os outros pais. Essa mulher vem nos assediando desde o nascimento da nossa filha. Chamou o conselho tutelar com falsas acusações. Ela está nos perseguindo. Por favor, não acreditem em nada do que ela diz. Minha voz tremia um pouco, mas mantive firmeza, encarando cada um dos pais. A maioria parecia desconfortável, mas Ária deu um passo à frente. Acho melhor você ir embora, disse ela à minha sogra. Esse não é lugar para brigas familiares. Seus gêmeos observavam com olhos arregalados do carrinho, sentindo a tensão. O rosto da minha sogra endureceu. Vocês estão sendo manipulados, sibilou. Depois se virou para mim. Isso não acabou. Esse menino merece coisa melhor. O dedo dela, perfeitamente manicurado, apontava para mim com acusação antes de se virar com raiva. Quando saiu, desabei numa cadeira próxima tremendo. Brenda correu até mim com um copo d'água. O líquido fresco aliviou minha garganta seca enquanto eu tentava acalmar meu coração acelerado. Me desculpa, disse ela. Ela estava na lista de retirada aprovada. Quando fui verificar, ela já tinha sumido pelo saguão. Ária sentou ao meu lado, a cadeira de vinil rangendo sob seu peso. Minha sogra também é um pesadelo, disse gentilmente. Não nesse nível, mas eu entendo. Estamos com você. A mão quente no meu ombro trouxe um consolo que ela nem imaginava. O apoio significava tudo. Mas eu ainda me sentia violada. Minha sogra havia infiltrado um dos poucos lugares onde eu achava que Bella estava segura. As mãozinhas coloridas nas paredes e a música infantil tocando suavemente ao fundo agora pareciam uma barreira frágil contra a determinação dela. A audiência em si foi anticlimática. Minha sogra apareceu com seu próprio advogado, um homem com aparência elegante, terno caro, que tentou pintá-la como uma avó preocupada, sendo afastada do neto. A sala do tribunal cheirava a polidor de móveis e ansiedade enquanto tomávamos nossos assentos. Os bancos de madeira dura não ajudavam com os músculos tensos. Minha cliente simplesmente quer acesso ao neto, argumentou ele. Os pais estão claramente tendo dificuldades para aceitar o sexo biológico da criança. A voz dele ecoava ligeiramente sob o teto alto do tribunal. Nosso advogado, Corey, apresentou as provas metodicamente. O relatório do conselho tutelar, o grupo do Facebook, o incidente na creche, as cartas para nossos empregadores. A juíza, uma senhora mais velha de olhar afiado, escutava atentamente. Os óculos de leitura no final do nariz enquanto analisava os documentos. Senhora Jenkins, disse ela finalmente se dirigindo à minha sogra. A senhora entende que sua neta é legal e medicamente do sexo feminino? Minha sogra fungou, os ombros se retesando sob o blazer ajustado. Médicos cometem erros, respondeu, ajustando seu colar de pérolas e erguendo o queixo com desafio. E entende que independentemente de suas crenças pessoais, não é da sua conta interferir nas decisões dos pais? A voz da juíza era firme, mas paciente, como se explicasse algo a uma criança teimosa. Alguém precisa proteger esse menino, insistiu minha sogra. A voz dela ecoou pela sala silenciosa, fazendo várias pessoas se mexerem desconfortáveis nos bancos. A expressão da juíza endureceu. Estou concedendo a ordem de restrição pelo período de 3 anos. A senhora deve manter distância mínima de 500 pés dessa família, em todos os momentos. Sem contato direto ou indireto. Nada de publicações em redes sociais, nem cartas, nem pacotes. Qualquer violação resultará em acusações criminais. O som seco do martelo da juíza pareceu pontuar a decisão final. Minha sogra arfou dramaticamente. Você não pode fazer isso.
Eu tenho direitos. Não para assediar e perseguir, respondeu a juíza com firmeza. Audiência encerrada. Mais um golpe do martelo e acabou. Do lado de fora do tribunal, meu marido me abraçou com força. Acabou, sussurrou. O cheiro do perfume dele se misturava ao leve aroma de poeira do fórum enquanto eu me apoiava em seu peito. Mas eu sabia melhor. Pessoas como minha sogra não desistem tão fácil. Durante algumas semanas, tudo ficou calmo novamente. Continuamos vigilantes, mas tentamos retomar a vida normal. Bella começou a sentar sozinha. Eu voltei ao trabalho meio período. Meu marido repintou o quarto do bebê em lavanda, com estrelas prateadas no teto. O cheiro de tinta fresca pairou no ar por dias, um símbolo do nosso novo começo. Então veio a carta do Departamento de Serviços à Criança e Família. Não era o conselho tutelar dessa vez, mas um setor diferente. Eles estavam reavaliando o nosso caso devido a novas informações recebidas. Meu coração afundou conforme eu lia. O timbre oficial e a linguagem formal tornavam as acusações absurdas ainda mais ameaçadoras. Alguém havia denunciado que estávamos fazendo uma transição médica na nossa filha recém-nascida, administrando hormônios e bloqueadores de puberdade. Era tão absurdo que seria cômico se não fosse tão assustador. Bella tinha 6 meses. A ideia de que estávamos dando qualquer tipo de tratamento médico relacionado a gênero não era apenas falsa, era fisicamente impossível. Olhei para minha filha, feliz da vida, mordendo um anel de dentição no seu assento de balanço, completamente alheia ao caos que girava ao seu redor. Nosso advogado estava igualmente perplexo. Isso é um novo fundo do poço, disse Corey, lendo a carta. Mas ao mesmo tempo mais fácil de refutar. Vamos conseguir uma declaração do pediatra da Bella confirmando que ela está recebendo cuidados normais de bebê, nada além disso. Ele bateu a caneta contra o bloco de notas jurídico enquanto fazia anotações. A doutora Park ficou horrorizada quando explicamos a situação. Seu comportamento normalmente calmo deu lugar a uma indignação visível ao ler a carta em seu consultório iluminado e decorado com motivos infantis. Primeiro de tudo, vou redigir uma carta, disse ela imediatamente. Isso é desinformação médica no seu pior nível. Ela digitou furiosamente no computador, o jaleco branco farfalhando conforme se movia na cadeira. Enviamos sua declaração juntamente com os registros médicos completos da Bella. O caso foi arquivado em poucos dias, mas o dano já estava feito. Mais uma vez fomos forçados a defender nossa parentalidade, a provar que não estávamos prejudicando nossa própria filha. O desgaste emocional era imenso, dores de cabeça tensionais, sono perturbado. Ela está ficando desesperada, observou meu marido. Essas acusações estão cada vez mais absurdas. Ele esfregou os olhos cansados enquanto revisava a documentação mais recente para nosso crescente arquivo jurídico. Assenti balançando Bella no meu colo. O cheirinho suave de bebê e o peso quentinho dela me ofereciam conforto em meio ao estresse. Mas elas ainda provocam investigações. É tudo o que ela quer. Nos manter sob o microscópio, fazer a gente olhar por cima do ombro o tempo todo. A vigilância constante estava nos esgotando, exatamente como minha sogra pretendia. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas, ele disse com firmeza. A oportunidade surgiu de maneira inesperada. Minha irmã me ligou uma noite, a voz empolgada. Você não vai acreditar nisso, disse ela. Sua sogra acabou de se candidatar a uma vaga na minha empresa. Ela não sabe que eu trabalho aqui. Uso meu sobrenome de casada profissionalmente. Mas vi a candidatura dela passando pelo portal de RH. A empolgação na voz dela me fez endireitar a postura. Um lampejo de esperança surgiu pela primeira vez em semanas. Minha mente começou a correr. Você consegue ver o que ela colocou na ficha? Andava pela cozinha enquanto falava, o telefone pressionado ao ouvido. Já olhei, respondeu minha irmã. Ela colocou que trabalhou nos últimos 5 anos como babá particular e listou serviços de cuidados familiares, como empregador anterior. Disse que tem diploma em educação infantil pela Universidade Estadual. Quase deixei o telefone cair. Ela nunca trabalhou como babá. E definitivamente não tem esse diploma. O piso frio de cerâmica sob meus pés descalços parecia me puxar de volta à realidade. Exatamente, disse minha irmã. Ela está mentindo na candidatura. Isso é fraude. Pela primeira vez em meses, senti um fio real de esperança. Não era só manipulação ou invasão de limites, era algo concreto. Algo que dava para provar. Algo que poderia trazer consequências reais. Consultamos Corey. Não é o suficiente para um processo criminal, nos orientou. Mas é o bastante para denunciar a empresa. E potencialmente a qualquer associação profissional a qual ela pertença. O escritório dele já parecia um santuário. Um lugar onde podíamos reagir ao caos da minha sogra. Minha irmã se certificou de que a candidatura dela fosse marcada para verificação. Dito e feito. Quando a empresa ligou para a Universidade Estadual, confirmaram que ninguém com o nome dela jamais havia recebido um diploma ali. A recusa à vaga foi imediata. Mas não paramos por aí. Compilamos provas de todas as mentiras dela. A experiência falsa como babá,
o diploma inexistente, até trabalho voluntário em instituições que nem sabiam quem ela era. Corey enviou o dossiê ao empregador atual dela, um pequeno escritório de contabilidade, onde trabalhava como gerente de escritório. Em menos de uma semana, ela foi demitida. Pareceu uma pequena vitória, mas eu sabia que só a tornaria mais desesperada. E pessoas desesperadas são perigosas. O próximo golpe veio de uma direção inesperada. Meu marido recebeu uma ligação de Marcos. A voz dele, inusitadamente contida. A mãe tá dizendo pras pessoas que vocês estão abusando da Bella, disse ele, sem rodeios. Ela apareceu no meu apartamento ontem à noite com o Bruce, com fotos que ela afirma serem da casa de vocês. O viva-voz do telefone chiava levemente enquanto Marcos falava, a tensão evidente na voz dele. Meu marido colocou a ligação no alto-falante. Isso é insano. A gente nunca faria mal a Bella, disse ele, os nós dos dedos ficando brancos de tanto apertar o telefone, o rosto oscilando entre raiva e incredulidade. Eu sei, respondeu Marcos. As fotos pareciam estranhas mesmo, como se tivessem maquiagem demais. Mas o Terence acredita nela. Tá falando em chamar as autoridades. Meu estômago se revirou. Um gosto ácido subiu à minha garganta só de imaginar outra investigação. Marcos, essas fotos são falsas. Sua mãe está tentando tirar nossa filha da gente. De novo. Houve uma longa pausa. O único som era a respiração do Marcos do outro lado da linha. Eu acredito em vocês, ele disse enfim. Depois do que aconteceu no hospital, tenho pensado muito em como ela sempre colocou a gente um contra o outro. Chega disso. Foi a primeira vez que um dos irmãos reconheceu o comportamento manipulador da minha sogra. Um avanço pequeno, mas significativo. A tensão nos meus ombros diminuiu um pouco ao perceber que talvez tivéssemos um aliado. Você estaria disposto a colocar isso por escrito? Perguntei com cuidado. Se ela abrir outro processo falso, ter membros da família que possam atestar em nosso favor ajudaria muito. Prendi a respiração esperando pela resposta. Posso fazer melhor do que isso, disse Marcos. Vou contar o que ela está planejando. Ela estava ficando hospedada com Terence desde que perdeu o emprego. Eles falam de vocês o tempo todo. Naquela noite, Marcos nos mandou uma mensagem de texto. Ela está planejando fazer uma denúncia anônima sobre hematomas amanhã. Disse que tem fotos para enviar. A luz azul da tela do celular iluminava o rosto preocupado do meu marido enquanto líamos a mensagem juntos. Ligamos imediatamente para a doutora Park, que concordou em ver Bella logo de manhã. Ela documentou a pele perfeita e sem marcas da Bella com fotos e anotações detalhadas, e redigiu uma declaração confirmando que não havia qualquer sinal de abuso. A sala de exames era clara e alegre, com animais de desenho nas paredes que Bella observava com fascínio, enquanto a doutora examinava cuidadosamente cada pedacinho do seu corpo. Quando o conselho tutelar apareceu naquela tarde, uma funcionária diferente dessa vez, felizmente já estávamos preparados. Mostramos a documentação da doutora Park daquela manhã, além das imagens das câmeras de segurança mostrando Bella feliz e saudável durante a última semana. A funcionária parecia constrangida. Sua prancheta ficou parada no colo enquanto ela revisava as provas. Temos que investigar todas as denúncias, explicou com um tom de desculpas. Mas este caso será encerrado imediatamente. Vou registrar no arquivo que isso parece ser assédio. O sol da tarde atravessava as janelas da sala, destacando partículas de poeira no ar, enquanto encerrávamos mais uma investigação desnecessária. Ao sair, ela parou na porta. Fora do registro, talvez vocês devessem considerar se mudar de estado. Algumas pessoas não param até esgotar todas as possibilidades. As palavras dela pairaram no ar muito depois que ela partiu. Me assombraram. Mudar de estado. Começar tudo de novo. O pensamento era exaustivo. Já tínhamos recomeçado uma vez. Bella merecia estabilidade, não uma fuga constante. Observei-a dormindo pacificamente no berço naquela noite, o peitinho subindo e descendo, completamente alheia ao caos que nos cercava. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Confira seu e-mail. Marcos. Na minha caixa de entrada havia um vídeo. Cliquei em play, com as mãos tremendo. O vídeo mostrava minha sogra sentada à mesa da cozinha do Terence, aplicando cuidadosamente maquiagem roxa e amarela no braço de uma boneca. A luz da cozinha lançava sombras duras em seu rosto concentrado. Essas cores parecem mais realistas, dizia ela. A iluminação também tem que estar certa. O conselho tutelar procura por certos padrões. Ela dava batidinhas na pele plástica da boneca com uma esponja de maquiagem, criando algo que lembrava perturbadoramente hematomas. A voz de Terence vinha de fora da câmera. Tem certeza de que isso é necessário? E se descobrirem que as fotos são falsas? A incerteza dele era evidente, mesmo sem aparecer na filmagem. Não vão descobrir, respondeu minha sogra com confiança. E mesmo que descubram, não importa. Cada investigação desgasta. Eventualmente eles vão cometer um erro ou se cansar de lutar. E Owen vai vir morar com a gente. Vamos criá-lo da maneira certa. A naturalidade com que ela falava dos planos me gelou até os ossos. Encaminhei o vídeo para Corey imediatamente.
A resposta dele veio em minutos. Isso é exatamente o que precisávamos. Assédio criminal, falsas denúncias, tentativa de enganar órgãos públicos. Me liga. O alívio foi tão grande que precisei me sentar, minhas pernas estavam fracas de repente. Entramos com uma queixa criminal naquela mesma tarde. Minha sogra foi presa no apartamento de Terence no dia seguinte. A notícia chegou aos jornais locais. A avó presa por apresentar denúncias falsas de abuso infantil em disputa de guarda. Os artigos não usaram nossos nomes para proteger a privacidade da Bela, mas detalhavam a campanha de assédio da minha sogra, incluindo as fotos forjadas e as chamadas ao conselho tutelar. Ver aquilo impresso tornou tudo ao mesmo tempo mais real e mais absurdo. Terence ligou furioso para meu marido. Como você pôde fazer isso com a mamãe? Ela só estava tentando ajudar. A voz dele era tão alta que consegui ouvir do outro lado da sala. Ajudar quem? Respondeu meu marido. Ela estava tentando tirar nossa filha da gente com denúncias falsas de abuso. Isso não é ajuda. É crime. A voz dele era firme, mas eu via a dor nos olhos enquanto discutia com o irmão. Marcos, por outro lado, parecia aliviado. Isso precisava parar, nos disse. Eu devia ter falado antes. O arrependimento era palpável na voz dele. Minha sogra foi liberada sob fiança, aguardando julgamento. As condições incluíam 0 contato conosco e o uso de tornozeleira eletrônica para garantir que se mantivesse a distância exigida. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Ainda não estávamos completamente seguros, o julgamento ainda viria, mas pelo menos a ameaça imediata tinha sido neutralizada. Naquela noite consegui dormir pela primeira vez desde o nascimento da Bela, não por exaustão, mas por um sentimento tímido de segurança. Mas minha sogra nunca foi de seguir regras. Apesar da tornozeleira e das condições da fiança, ela encontrou formas de continuar sua campanha. 3 dias após ser liberada, eu estava colocando as compras no carro quando uma mulher se aproximou no estacionamento. O carrinho de supermercado fazia barulho quando o empurrei para o lado, abrindo espaço para o assento da Bela. Com licença, disse a mulher. Você é a mãe da Bela? Imediatamente fiquei tensa, minha mão instintivamente se movendo para proteger Bela da estranha. Quem está perguntando? As chaves entre os dedos poderiam servir como arma, se necessário, um truque que aprendi anos atrás, mas nunca pensei em usar. Sou Amber, disse ela, sorrindo calorosamente. Amiga da sua sogra. Ela me falou tanto sobre o pequeno Owen. Meu sangue gelou. O estacionamento de repente parecia exposto demais, público demais. O nome dela é Bela. E você precisa me deixar em paz. Tentei manter a voz firme enquanto prendia Bela na cadeirinha, me posicionando entre ela e a mulher. O sorriso dela não vacilou. Entendo que você esteja confusa agora. Todos nós queremos o melhor para a criança. Talvez possamos conversar em um lugar mais reservado? O alarme soou na minha cabeça. Peguei o celular, pronta para digitar 190. Minha sogra está sob ordem judicial para não entrar em contato comigo, direta ou indiretamente. Isso inclui você. Sai agora ou vou chamar a polícia. Meu dedo pairava sobre o botão de emergência. A expressão de Amber endureceu. Você não pode manter esse menino longe da família para sempre. Estamos observando. Estamos esperando. E estaremos lá quando você escorregar. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, desaparecendo dentro de um carro que a esperava. O sedã prateado saiu devagar, como para reforçar a ameaça implícita. Eu tremia tanto que mal consegui dirigir de volta para casa. Quando cheguei, encontrei um cartão de visitas preso sob o limpador do para-brisa. Amber Torres, defensora da família, protegendo as verdadeiras identidades das crianças. Minha sogra não havia desistido. Apenas havia mudado de tática. Estava recrutando outros para sua causa. O cartão tremia na minha mão enquanto eu assimilava a extensão da rede dela. Liguei para meu marido imediatamente, a voz trêmula enquanto descrevia o encontro com Amber. Ela sabia o nome da Bela, disse eu, apertando o cartão, e a chamou de Owen. Essa mulher está trabalhando com sua mãe. Andei de um lado para o outro na entrada da garagem, com medo de entrar em casa até meu marido chegar. Ele ficou em silêncio por um momento. Tire uma foto do cartão e envie para o Corey. Isso é violação direta da ordem de restrição. Fiz o que ele sugeriu e depois fiquei no carro por vários minutos, tentando acalmar meu coração acelerado. Quando finalmente entrei em casa, meu marido já estava ao telefone com nosso advogado. O Corey disse que isso é exatamente o que precisamos, contou ele depois de desligar. Sua mãe está usando intermediários para nos assediar, o que viola as condições da fiança. Ele me puxou para um abraço. A presença sólida dele me ancorava quando tudo o resto parecia caos. Mas como vamos provar que Amber está trabalhando com ela? Perguntei, enquanto tirava as compras com mãos trêmulas. A caixa de leite escorregou e quase se espalhou no chão da cozinha. Não precisamos provar. O ônus da prova é dela, ele respondeu. Ela que tem que mostrar que não está violando a ordem. Naquela noite, instalamos câmeras de segurança adicionais e mudamos nossas rotinas.
Comecei a usar supermercados diferentes, alterei meus trajetos de ida e volta ao trabalho, e meu marido passou a buscar Bella na creche sempre que possível. A vigilância constante era exaustiva, mas necessária. Na manhã seguinte, Corey ligou com notícias. O juiz marcou uma audiência de emergência sobre a violação da fiança. Precisamos de vocês dois amanhã às 9 da manhã. O tom confiante dele trouxe algum alívio enquanto nos preparávamos para mais uma batalha no tribunal. Minha sogra apareceu com seu advogado, parecendo apropriadamente sombria em um conjunto azul marinho. Quando nos viu, manteve uma expressão cuidadosamente neutra, mas eu percebi o lampejo de raiva em seus olhos. O tribunal familiar parecia de alguma forma menor, o ar tenso, espesso e difícil de respirar. A juíza revisou as evidências, o cartão de visitas, meu depoimento sobre o encontro no estacionamento, e uma adição surpreendente. Imagens de segurança do supermercado mostrando Amber se aproximando de mim e depois retornando para um carro onde minha sogra a esperava no banco do passageiro. O vídeo em preto e branco mostrava claramente as duas mulheres conversando. Meritíssima, argumentou o advogado da minha sogra. Minha cliente estava apenas pegando carona com uma amiga. Ela não sabia de nenhuma conversa. Ele ajeitou a gravata nervosamente, talvez sentindo a fraqueza do seu argumento. A juíza não acreditou. As imagens mostram claramente a senhorita Torres retornando ao veículo e tendo uma conversa animada com sua cliente. Isso é uma violação direta da ordem de restrição. O tom da juíza não deixava espaço para contestação. A fiança da minha sogra foi revogada. Quando o oficial de justiça se aproximou para levá-la sob custódia, ela finalmente perdeu a compostura. Você não pode fazer isso comigo, gritou ela, apontando para nós. São eles que deveriam estar presos. Estão abusando daquele menino. Seu cabelo perfeitamente arrumado se soltou enquanto ela resistia ao aperto do segurança. Retirem-na da sala do tribunal, ordenou a juíza, batendo o martelo. O som seco ecoou na sala enquanto minha sogra era levada embora, ainda gritando sobre salvar Owen. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Aquela mulher estava tão consumida pela sua ilusão que estava disposta a destruir o relacionamento com o filho, sua liberdade e sua reputação. O custo da obsessão dela parecia incrivelmente alto. Do lado de fora do tribunal, Marcos nos esperava. Como foi? Meu marido o atualizou enquanto eu checava meu celular. 3 chamadas perdidas de Brenda da creche. Meu estômago afundou. Liguei de volta imediatamente. Está tudo bem com a Bella? Minha voz subiu em pânico. Agora está tudo bem, assegurou ela. Mas tivemos um incidente esta manhã. Uma mulher chamada Amber tentou buscar a Bella. Ela tinha um documento falso dizendo que era você. O sangue sumiu do meu rosto ao imaginar o que poderia ter acontecido. O que aconteceu? Apertei o telefone com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Nossos novos protocolos de segurança funcionaram. Ela não soube informar a senha. Recusamos entregar a Bella e chamamos a polícia. Eles estão analisando as imagens de segurança agora. Agradeci profundamente e repassei a informação para meu marido e Marcos. Alívio e horror lutavam dentro de mim, alívio por Bella estar segura, horror por terem tentado levá-la. Isso saiu do controle, disse Marcos, pálido. A mamãe criou algum tipo de rede. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Precisamos descobrir o tamanho dessa rede, respondeu meu marido, sério. Naquela tarde, nos reunimos com o detetive Will Scott, designado para o nosso caso. Ele era um homem corpulento, de olhos gentis e atitude firme. Seu escritório era simples, mas organizado, com pilhas de arquivos na mesa. Com base nos registros telefônicos da senhorita Torres, ela está em contato com pelo menos 5 pessoas da sua família, explicou ele. Estamos chamando todos para depoimento, mas quero ser honesto com vocês. Isso parece uma campanha organizada de assédio. Ele nos mostrou um diagrama de números de telefone conectados, a teia de influência da minha sogra se espalhava pela página. O que podemos fazer? Perguntei suavemente com Bella no colo. Ela brincava com meu colar, alheia à seriedade da conversa ao redor. Documentem tudo. Mudem suas rotinas. Considerem uma mudança temporária até o julgamento. Não vamos fugir de novo, e respondi firme. Esta é nossa casa. A ideia de recomeçar mais uma vez era insuportável. O detetive Scott assentiu. Então vamos reforçar a segurança. Posso organizar patrulhas adicionais no seu bairro pelas próximas semanas. Vivíamos em um estranho limbo. Minha sogra permanecia presa, aguardando o julgamento, mas seus seguidores continuavam sua campanha. Recebíamos cartas anônimas. Carros estranhos passavam devagar em frente à nossa casa. Alguém criou um site chamado Libertem a Vovó do Owen com nossas fotos e endereço. Cada incidente era relatado, documentado e adicionado ao processo. O detetive Scott nos mantinha informados. A investigação agora incluía acusações de conspiração e perseguição virtual. A boa notícia, disse ele durante uma atualização, é que a maioria dessas pessoas está recuando agora que percebe as consequências legais. A senhorita Torres está enfrentando suas próprias acusações pela tentativa de buscar a Bella na creche.
O tom confiante dele nos deu certo conforto enquanto lidávamos com essa nova realidade. A data do julgamento foi marcada para dali a 3 meses. Enquanto isso, tentamos criar alguma normalidade para Bella. Ela já engatinhava, balbuciava constantemente e mostrava uma preferência clara por um elefante de pelúcia que minha irmã havia dado, mais do que qualquer outro brinquedo. Sua alegria inocente era um lembrete constante do porquê de estarmos lutando, pelo direito dela de crescer livre da influência tóxica da avó. Uma noite, enquanto eu dava banho na Bella, meu marido me chamou para a sala. Terence está aqui. Quer conversar conosco. Seus olhos estavam vermelhos. Sobre a mamãe, disse ele. Deixamos que ele entrasse cautelosamente. Sentou-se à beira do sofá, as mãos entrelaçadas com força, a tensão visível no corpo enquanto buscava as palavras certas. Eu acreditei nela, admitiu. Sobre o Owen, digo Bella. Achei que vocês estavam fazendo algo errado. Mas então encontrei isso. Ele tirou uma pilha de cadernos da mochila. Diários da mamãe. Ela escreve neles há anos. Tem coisas sobre todos nós. Coisas que ela inventou. Planos para nos controlar. Não é só sobre a Bella. Os cadernos estavam gastos, com páginas dobradas e cobertas pela caligrafia distinta da minha sogra. Folheei o mais próximo, o estômago embrulhando com o que lia, páginas de fantasias detalhadas sobre salvar o neto, listas de pessoas recrutadas para a causa, estratégias para colocar familiares uns contra os outros, e o mais perturbador, um plano detalhado de sequestro da Bella para levá-la para outro estado. A natureza metódica do plano era arrepiante. Nunca pensei que ela iria tão longe, sussurrou Terence. Me desculpem, eu devia ter percebido antes. Meus ombros se curvaram sob o peso da tristeza e da exaustão. Meu marido colocou a mão no ombro do irmão. Todos nós ignoramos os sinais. Ela nos manipula a vida inteira. Esse gesto simples quebrou algo em Terence, que cobriu o rosto com as mãos. Entregamos os diários ao detetive Scott, que imediatamente aumentou a segurança em torno da nossa casa. Isso constitui evidência de sequestro premeditado, explicou ele. Vamos incluir essas acusações no processo. As semanas que antecederam o julgamento foram tensas, mas sem incidentes. A rede da minha sogra havia, em grande parte, se dissolvido após a revelação do plano de sequestro. Nem mesmo os seguidores mais devotos conseguiram justificar esse nível de criminalidade. No primeiro dia de julgamento, encontramos um pequeno grupo de apoiadores esperando por nós, não apenas familiares, mas vizinhos, pais da creche e até a área da creche da Bella. A presença deles formava um círculo protetor enquanto subíamos os degraus do tribunal. Estamos com vocês, disse Arya, me dando um abraço rápido. Ninguém mexe com as famílias da nossa creche. Seus gêmeos acenavam do carrinho, alheios ao peso daquele dia. O julgamento foi brutal. O advogado da minha sogra tentou retratá-la como uma avó preocupada com valores ultrapassados, que havia sido mal interpretada. Mas as evidências eram esmagadoras. Os relatórios falsos ao conselho tutelar, as fotos forjadas, os diários com os planos escalonados, os depoimentos de Marcos e Terence sobre a manipulação dela ao longo da vida. Cada dia no tribunal era reviver o pesadelo, mas com o consolo de saber que ele finalmente teria um fim. Minha sogra depôs em sua própria defesa. Manteve a compostura até o promotor mostrar os diários. O livro de capa de couro parecia pequeno em suas mãos enquanto o abria com relutância. A senhora escreveu aqui que planejava levar sua neta para um campo de desprogramação em outro estado, disse o promotor. O que queria dizer com isso? Salvar ele dessa besteira de transgênero, respondeu minha sogra, a voz se elevando. Alguém tinha que proteger o Owen. A fachada cuidadosamente construída dela começou a rachar. O nome da criança é Bella, corrigiu o promotor, e ela nasceu do sexo feminino, correto? Ele permaneceu calmo, deixando que as próprias palavras dela revelassem sua ilusão. Médicos cometem erros, insistiu ela, os dedos brancos de tanto apertar o diário. Então a senhora acredita saber mais do que os profissionais médicos, os pais da criança e os documentos legais? A sequência metódica de perguntas apertava o cerco. Eu conheço meu neto quando vejo, gritou ela, perdendo completamente o controle. Eles são os loucos. Estão forçando ele a ser menina. Sua voz subiu a um grito tão agudo que fez vários jurados se encolherem. O júri deliberou por menos de 4 horas. O veredicto, culpada em todas as acusações. A juíza sentenciou minha sogra a 8 anos de prisão, com avaliação e tratamento psicológico obrigatórios. Enquanto o oficial de justiça a levava embora, ela nos lançou um último olhar. Não havia arrependimento. Apenas uma frieza determinada que me deu arrepios. Mesmo derrotada, ela ainda acreditava na sua própria ilusão. Está mesmo acabado? Perguntou meu marido, ao deixarmos o tribunal. A luz brilhante do lado de fora parecia contrastar com a escuridão que deixávamos para trás. Por agora, respondi honestamente. Mas estaremos prontos, se ela tentar algo de novo. Naquela noite fizemos um pequeno encontro em casa, apenas família e amigos próximos, celebrando o fim do nosso pesadelo. Bella passou de colo em colo, rindo e mostrando seu novo truque, acenar tchauzinho.
Sua alegria inocente era contagiante, aliviando o clima de todos. Ela é perfeita, disse minha irmã, balançando Bella no colo. E está segura. A palavra segura pairou no ar, uma promessa que agora podíamos finalmente acreditar. Marco se aproximou enquanto eu reabastecia as tigelas de petiscos. Encontrei mais uma coisa entre os pertences da mamãe, disse ele, em voz baixa. Fotos de vocês de antes, do casamento de quando namoravam. Ela cortou seu rosto de todas elas. Parei. Um arrepio percorreu minha espinha, apesar do calor da cozinha. Há quanto tempo ela está planejando isso? A pergunta era retórica, mas Marcos respondeu mesmo assim. Acho que ela sempre foi assim. Só não enxergávamos, porque isso era normal pra gente. A manipulação, as mentiras, jogar um contra o outro. Era só a mamãe sendo a mamãe. Ele me ajudou a arrumar os biscoitos no prato, um gesto simples de normalidade que parecia profundo depois de tudo. Mais tarde, depois que todos foram embora e Bella dormia no seu quarto lavanda, meu marido e eu nos sentamos no balanço da varanda, observando os vagalumes piscando na escuridão do verão. O rangido suave do balanço e o som distante dos grilos criavam um pano de fundo pacífico para nossa conversa. Você acha que ela vai mudar um dia? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um longo momento. O ar noturno era morno contra minha pele enquanto balançávamos suavemente. Não, disse ele finalmente. Mas nós mudamos. Sua mão encontrou a minha na escuridão. Nossos dedos se entrelaçaram enquanto olhávamos para as estrelas.